Bem, primeira pergunta. Alguma dúvida com relação ao material da introdução? O que vocês querem me perguntar? Alguma coisa não ficou clara na introdução, pessoal? Professor, só um daqueles métodos de controle do erro, do método de retroalimentação de alto ganho, que eu não entendi muito bem. Deixa eu abrir para você aqui. O método de retroalimentação de alto ganho faz com que o erro seja minimizado por causa do valor que a gente está colocando no método de retroalimentação de alto ganho. Método de entrada oposta, correção de saída, filtro de sinal, insercibilidade. Onde está ele, Felipe? Esse aqui. Esse aqui. Se você olhar essa fórmula aqui, ó, ela tenta, deixa eu colocar em modo de... A gente tem uma entrada, um coeficiente referente ao sistema de medição, tanto KM quanto KS, e as interferências interagindo nele. E essas interferências vão gerar erros, tá? Para a gente reduzir isso daí, a gente realimenta o sistema. Então, a entrada, ela vai ter que ser multiplicada por um KS para que essa entrada E menos E0 seja igualzinha a E, tá? Vezes KS. E quando a gente coloca isso, tanto KFB quanto KS, eu acho que é KA no sistema, a saída vai ser dada por essa fórmula aqui. 1 sobre KFB mais 1 sobre KA vezes KM sobre KS. Bem, o que acontece se KFB for muito grande? O que acontece e se KA for muito grande? Se KA for muito grande, 1 sobre esse valor vai tender a 0. Se KFB for muito grande, 1 sobre KFB vai tender a 0. Então, se essa realimentação tiver um ganho muito grande, a saída não vai sofrer nenhum efeito da interferência que acontecer sobre ele. É isso que está falando. Basicamente é isso. É como se a gente minimizasse a situação, ou usasse um filtro, fazer uma retroalimentação. Eu não sei se você entendeu, Felipe. Acho que sim, professor. Um pouquinho. Na prática, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar um sinal vindo da saída do sistema, é a saída do controlador, com uma impedância muito elevada. Impedância é uma resistência e pode ser uma capacitância, pode ser também uma indutância muito elevada. Isso vai fazer com que a gente interfira muito pouco na saída, a saída não vai ter nenhum grande, não vai ser influenciada pela captura desse sinal. E quando a gente colocar isso na entrada do sistema, de volta, ele vai fazer com que qualquer interferência que possa surgir no sistema, ela seja minimizada. Ela passe a ter um valor cada vez menor. Semelhante ao que aconteceu aqui no string gauge, quando a gente fala de temperatura, tá? Se a temperatura interfere nos 4 string gauges da mesma forma,
as variações devido à temperatura vão se cancelar, porque a gente tem uma resistência R1 vezes R3 menos R2 vezes R4 sobre R1 mais R4 vezes R2 mais R3. Quando a gente soma as coisas e subtrai em cima, a temperatura cancela. Aqui é uma coisa semelhante, porque a gente está retroalimentando o sistema. E aí a interferência que interfere em KM e KS acaba sendo subtraída pela interferência da retroalimentação. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Quando a gente mostra nesses diagramas, a gente acaba não mostrando como é que é o sistema que a gente montou, o sistema eletroeletrônico. Talvez isso faça um pouco de confusão com você, mas eu não sei se eu fui claro com você, Felipe. Foi, professor, certinho, acho que eu entendi. Obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que está tudo certo, professor. Ó, é assim a metodologia das aulas remotas que eu faço com vocês. Ela é muito assertiva. Quem estuda vai aprendendo por si mesmo, e vocês são capazes de aprender por si mesmo. Agora, quem não estuda, quem espera que durante a aula vá aprender, vai sentir o que está sentindo agora. Um aluno fez uma pergunta, eu dei uma resposta e ele não entendeu nada do que eu respondi. Bem, eu já distribuí o material da análise estática de instrumentos. A primeira aula está aqui, a segunda aula está aqui em cima. Eu fui ver depois que eu só tinha postado a segunda aula, que é essa daqui. A primeira aula está aqui. O material está colocado aqui em arquivo. Tem análise de instrumentos 1 e análise de instrumentos 2. Tem duas tabelas, uma do Q quadrado, outra do T de Student, porque a gente fala isso na análise estática de instrumentos. E isso aqui é base para a gente fazer o módulo 1, que vocês viram semana passada, com todas as amostras dos grupos aqui, e também vai ser base para que vocês possam fazer a lista de exercícios, a primeira lista de exercícios. Disponibilizei ontem à noite, e a lista de exercícios contém as seguintes perguntas. Primeiro eu passo esses seguintes dados coletados. São 20 dados. Um histograma até 20 posições vão ter 5 classes. Então, vocês vão ter que montar um histograma com 5 classes. Acima de entre 20 e 40 dados, a gente vai utilizar esta curva, que vai de... Aqui está falando 4, mas a gente começa com 5 até 8. Acima de 40, usa o critério de Kendall e Stewart, que segue essa fórmula. 1,8 vezes n menos 1 elevado a 0,4. Existem outras fórmulas, pessoal. Pessoal da mecatrônica, em simulação de sistemas automatizados, usa uma outra fórmula para calcular o número de classes. Dado o número de classes, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o menor valor desse cara, o maior valor desse cara, ver qual que é o intervalo, dividir esse intervalo pelo número de classes, no caso 5, e aí a gente vai definir as classes, do menor valor até o maior valor. O menor valor mais esse intervalo dividido por 5, depois esse valor calculado mais o intervalo dividido por 5, até chegar ao maior valor no final. E a gente vai contar quantas amostras tem dentro daquela classe. E aí a gente plota o histograma. É isso que tem que fazer no primeiro exercício. Para saber melhor sobre isso, leia o material. Segundo, para esse exemplo, adotando um valor da média de 28,58 com desvio padrão de 0,1,
e um intervalo de confiança de 95%, você vai calcular o intervalo de confiança. Então, dada a confiança, qual é o valor do intervalo de confiança? O intervalo de confiança é esse Dzão aqui. Vai ser o Z vezes o sigma, que é o desvio padrão, dividido pelo número de amostras, que é 20, raiz quadrada do número de amostras. Alfa é 2 vezes φ de Z menos 1. Aqui a gente vai precisar da tabela Z, tá? O intervalo de confiança é a média menos D e a média mais D. Esse Z é o valor, o Z vai ser a média menos a amostra dividido pelo desvio padrão. E aqui está a tabela Z, tá? O φ de Z, bem, dado o valor de Z, a gente vai ter o valor do φ de Z aqui, tá vendo? Se eu pegar 2,68, por exemplo, 2,68 menos 2,58 dá 0,10, dividido por 0,10 dá um Z de valor 1. O valor 1, 1.00, está aqui, ó, é 0.8413. Esse é o valor de Z, tá? E aí, a gente vai ter que achar, fazer primeiro um histograma, como a gente fez no primeiro valor, no primeiro caso, calcular qual seria, para calcular o intervalo de confiança, a gente vai ter que multiplicar os Z vezes o sigma sobre raiz de n e encontrar isso daqui. É assim que a gente vai calcular o nosso intervalo de confiança. Mais informação a gente vai encontrar no material colocado. Refazer o exercício 2, só que um valor da média e desvio da população. Então, a gente vai calcular a média e o desvio disso daqui e vai usar a fórmula do D, usando T de student, e não mais a tabela Z. Qual a diferença de um para o outro? Aqui eu tenho a média da população. Aqui eu tenho a média e o desvio não da população, eu desconheço ele, eu vou usar a média e o desvio da amostra. E aí a tabela do T de student está aqui, para ajudar vocês. 4 dá... Bem, eu garanto que vocês têm dúvidas. Eu tenho certeza que até aqui o que eu falei ele gerou um monte de dúvidas. Portanto, peguem o material, análise estática 1, análise estática 2, abram, assistam a aula antes de fazer isso daqui. Fazendo e tendo dúvida, entre em contato comigo durante a semana. Vocês têm até às 7h10 da manhã para me entregar isso na próxima segunda-feira. Eu vou começar a aula que vem resolvendo essa lista de exercícios. Vocês estão com alguma dúvida por enquanto? Querem me perguntar algo? Professor, Pois não. no caso, a resolução da lista tem que necessariamente ser a punho ou pode ser por MATLAB ou... Ah, vocês podem fazer. Eu vou resolver em Excel. Se quiser fazer em MATLAB, pode fazer. Quer fazer na mão? Pode fazer. Dá para fazer no Scilab, dá para fazer no Octave, dá para fazer no OpenOffice. Tá? O OpenOffice é semelhante ao Excel, só que é aberto. Tem outras ferramentas que a gente pode usar. Dá para usar o Matemática, dá para usar, dá para fazer até em Python, para você ter uma ideia disso daí. Em C, vocês escolhem. Beleza, Pedro? Beleza, obrigado. De nada. Notem que se eu for fazer isso daqui, primeiro exercício, direto no Excel, ele não vai me colocar 5 classes. Ele vai gerar um número de classes de acordo com o algoritmo que ele tem para gerar histograma. E o que eu estou pedindo no exercício 1 é um histograma com 5 classes. Que isso fique claro. Quando a gente faz o cálculo da média, tendo a média da população e o desvio padrão da população, é de uma forma. Se a gente tem a média e o desvio padrão da amostra, é de outra forma. O desvio padrão da amostra, ele tem no denominador, o cálculo do desvio padrão, o n-1.
E vocês vão ver isso lá no material disponibilizado para vocês. O exercício 4, ele mostra as medidas de um comprimento de uma barra. Notem que a gente tem 10 medidas. O cara pegou o paquímetro e ficou medindo lá a barra 10 vezes. Pediu para calcular o valor médio de desvio padrão. Olha só, a média tem essa fórmula, a gente faz a diferença entre a amostra e a média para calcular o desvio padrão. Se esse aqui é a população de dados daquele comprimento de barra, eu vou usar o N, 1 sobre N. Se eu estiver usando, como no caso do exercício 1, uma amostra, que não é a população inteira, é dividido por N menos 1. Essa é a diferença de um para o outro. Aqui pede para calcular a média do desvio padrão, aplicar o critério de Chauvigny para verificar se há inconsistências, caso exista, e fazer o cálculo da média do desvio. Lá no material vai mostrar que a variação do ΔR vai ser a diferença sobre o sigma, que é o desvio padrão. E se tiver algum valor acima do limite DR0, que depende do número de amostras, a gente está com 10, tem que ser 1,96. Se tiver algum valor cujo esse cálculo aqui seja maior que 1,96, eu posso, sem medo de perder as propriedades estatísticas da amostra, retirar aquele valor coletado. E se eu tiver que tirar, por exemplo, o maior valor aqui é 5,83, o menor valor aqui é 5,40. Eu não sei se esses valores fazem com que o erro, essa medida ΔR, seja maior que 1,96. Se for, eu posso retirar um desses dois. E retirando eles, aí eu vou recalcular a média de desvio com as amostras que sobraram. Isso serve para a gente retirar o outlier quando a gente coleta inúmeros dados. A gente tem que fazer isso também no módulo 1. Cada grupo tem uma amostra com 100 valores. Foram 100 coletas de dados. Tem que ver se tem alguma daquelas coletas de dados que está discrepante. E como é que a gente faz isso? Usando o critério de Chauvigny. Só pode aplicar uma única vez. Então, está aqui a tabelinha dos valores limites de DR0 no critério de Chauvigny. O exercício 5 pede para aplicar Chauvigny no exercício 1 e recalcular a média e desvio padrão, se tiver que recalcular. O exercício 6 pede para realizar o teste do Q quadrado para avaliar se uma distribuição normal com média 5,8 e desvio 0,8 centímetros adere aos dados originais coletados no exercício 4. A tabela 4 apresenta os valores do erro máximo em função do grau de liberdade e confiança estatística. Pô, o grau de liberdade é um número de classes menos 1 menos o número de parâmetros que a gente está usando. Quando a gente vai avaliar se adere a uma distribuição normal a gente faz uso de 2 parâmetros, média e desvio padrão, para calcular. Então, eu tenho 5 classes. É isso que eu vou usar no exercício 4. Menos 1 dá 4. Menos 2 parâmetros que eu estou usando na distribuição normal, eu vou ter 2 graus de liberdade. Então, eu vou usar 2 graus de liberdade e o alfa é de 95%. O erro máximo que a gente vai aceitar vai ser 1 menos alfa, 0,05. Então, o erro máximo que eu vou aceitar é 5,991. E que erro é esse? O erro está escrito aqui. É o valor teórico menos o valor observado elevado ao quadrado dividido pelo valor teórico. O valor observado, a gente pega do histograma dos dados coletados. O valor teórico, a gente vai calcular. E a gente calcula esse valor teórico usando a tabela Z. A tabela Z vai nos dar qual é a área que a gente tem daquele valor por uma distribuição normal. Qual é o percentual? Pô, eu falei, se o Z for igual a 0, isso aqui vai dar 50%. Se o Z for igual a 1, então, para aquela amostra, menos a média dividido pelo desvio padrão, pô,
e a média foi dada aqui, ó, 5,8. Desvio padrão, 0,8. Se aquilo for igual a 1, eu tenho 84,13% dessa área. Se eu tenho aqui 10 amostras, quantas amostras eu deveria ter para um Z igual a 1? Eu deveria ter 8,4 amostras. Só que eu sempre pego um intervalo, vai ter um Z superior e um Z inferior. Imagina que o Z superior seja 1, o Z inferior seja 0. Então, eu vou ter 0,84 menos 0,5. Isso vai dar 0,34. Então, eu teria que ter, nesse intervalo aqui, nesse intervalinho, 3 amostras, 3,4 amostras para 10 leituras. Vocês vão ter que fazer isso para cada um dos coisas, pegar o valor teórico, menos quantas amostras eu observei, elevar ao quadrado, dividir pelo valor teórico. Isso para cada uma das classes. E tem que somar tudo. Isso aqui é o erro quadrático é esse, mas o erro do Q quadrado é a somatória desses erros. A somatória desses erros tem que ser menor do que 5,91. Vocês vão ter dúvidas, entre em contato comigo, eu explico como é que faz. Semana que vem eu mostro como isso faz. E tem um exercício no módulo 1 que pede para calcular o Q quadrado das amostras. E aqui a gente começa a trabalhar com o Q quadrado. O 7 é para refazer o exercício 6 com os dados corrigidos por Chauvenet. Então, primeiro é sem aplicar Chauvenet e depois aplicando Chauvenet. Se vocês tiverem a sorte, porque eu não sei, eu alterei esses valores aqui. Eu não sei se vai ter que retirar ou não. Se não tiver que retirar nada, o exercício 7, vocês podem falar, olha, é o mesmo resultado. E aqui, se a somatória do erro quadrático for maior do que esse valor, 5,991, eu não posso usar uma distribuição normal como uma função matemática que esteja aderente aos dados coletados. Para essa confiança estatística, tá? Se eu variar a confiança estatística, se for para 99, a gente vai trabalhar com 0,01, o erro vai para 9,21. Se for para 99,5, vai para 0,005, o erro máximo admissível é 10,597. Então, mas para 95%, eu tenho que ter um erro quadrado máximo de 5,91. O exercício 8 pede para calcular o valor de y. Y é k vezes r vezes f vezes l dividido por t, conhecendo o intervalo de confiança alfa de cada uma das medidas. K é uma constante, R é 1.200 mais ou menos 1, F é 10,00 mais ou menos 0,01, L é 14,00 mais ou menos 0,006 e T é 60 mais ou menos 0,01. E aqui, daqui a gente tira o ΔR, ΔF, ΔL, ΔT. Nunca se esquecer que esse mais ou menos aqui não é o desvio padrão, isso aqui é o intervalo de confiança. Uma coisa é calcular o y, outra coisa é calcular o ΔY, tá? Para calcular o ΔY, a gente vai ter que ter as variáveis, as derivadas parciais dessa função em função de cada variável, vezes o delta de cada variável. Não se esquecer que essa função, a derivada parcial dessa função em relação a t vai ser menos KRFL sobre t ao quadrado. Tá? O resto vai ser sempre K, 2 fatores dividido por t. Quais seriam os 2 fatores? Aqueles que não estão na derivada parcial. A gente tem que calcular tudo isso, multiplicar pelo ΔR, somar cada um dos fatores e a gente vai ter o ΔY. E o y vai ser simplesmente essa forma. O 9 pede o inverso. Se ΔY for 6%, não é de ΔY, é 6% de y, tá, pessoal? Eu vou corrigir e vou atualizar. Aqui não é ΔY, aqui é y. Estime quais devem ser os limites para os erros ΔR, ΔF, ΔL e ΔT. Aqui a gente faz o valor inverso. Então, o ΔY vai ser 6% dessa forma.
porque está escrito aqui 6% de Y, não ΔY. Se fosse só 0, se fosse mais ou menos 6%, o erro seria de 0,06. Isso aqui é um erro de 6%, tá vendo? Mas não é isso que eu estou pedindo. Para eu estimar o ΔR em função disso, a gente vai fazer a derivada parcial dessa fórmula para cada parâmetro e dividir por 4 vezes o ΔY calculado, adotando que cada fator, cada parâmetro, tem a mesma influência e o mesmo peso na geração de ΔY. Isso não é verdade, mas é assim que a gente estima. ΔR, ΔF, ΔL, ΔT. Se eu achar um valor que seja menor do que os valores que a gente apresentou aqui, só tem um jeito da gente melhorar os valores calculados de ΔR, ΔF, ΔL, ΔT. Porque aqui está falando, olha, eu quero um erro global de 6% do valor de cada amostra, ou de 1% do valor de cada amostra. Aí a gente vai estimar qual é o erro para cada um dos termos que a gente tem numa equação analítica. A partir daí, a gente pode fazer um cálculo inverso para encontrar o número de amostras coletadas para encontrar aquele intervalo de confiança. Porque quanto maior o número de amostras, maior o número de graus de liberdade. E assim a gente reduz o valor de t de students, por exemplo. E assim a gente consegue um intervalo de confiança cada vez mais restrito. Isso é importante por quê? Porque quando a gente desenvolve um sensor ou um atuador, um instrumento, a gente precisa falar qual é o erro desse instrumento. E geralmente a gente fala qual é o erro com uma confiança padrão de 95%. Esse erro é que vai determinar se seu instrumento vai ser adquirido ou não por uma determinada aplicação. E para a gente encontrar um erro pequeno, muitas vezes a gente colhe mais amostras para ter um intervalo de confiança menor. E assim a gente trabalha essas questões técnicas para vencer propostas comerciais. Eu acho que aqui estão os limites do teste do Q quadrado, como eu mostrei para vocês. Essa é a primeira lista. Vocês querem me perguntar algo? Tudo certo, professor. Creio que as dúvidas vão surgir enquanto a gente for fazendo os exercícios. Eu também tenho certeza que vai acontecer isso. Então, já está atribuído a primeira lista de exercícios aqui como uma tarefa, tá? E ela vence dia 15 de março às 7h10. E vocês me entregam ela por aqui. Teve gente que fez à mão e tirou foto e mandou, teve gente que mandou os dados resolvidos em Excel, teve gente que preparou um relatório e mandou o relatório dos dados calculados em MATLAB. A prova vão ter questões semelhantes, tá? Vai ser um questionário para fazer em determinado tempo, vocês vão poder conversar entre si, vocês vão poder usar as ferramentas computacionais que quiserem, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar para cada discente valores coletados diferentes, tá? Para que cada um tenha... não vai ser a mesma prova para todo mundo, tá? E assim, eu posso até mudar as questões de um para outro. Aqui na análise de instrumentos, de novo, tem a aula do 1 e 2. A primeira parte, a gente tem... Está mostrado aqui, fala dos intervalos de confiança, tá vendo? Fundamentos de estatísticas, as funções no MATLAB e Octave, como é que faz histograma, intervalo de confiança, critério de Chauvenet, teste Q quadrado, análise de regressão e propagação de erro. A segunda já está mostrando
sensibilidade, resolução, incerteza, linearidade estática, limiar, esterese e calibração de instrumentos. Por enquanto, a gente está trabalhando nessa lista com a análise estática de instrumentos 1, tá? Mas essa parte da análise estática de instrumentos 2 a gente já vai fazer em breve nos módulos e também em listas de exercício. E ela se baseia nos dados coletados, que são média e intervalo de confiança, que foi dado em análise de instrumentos 1. Só tomar cuidado para assistir primeiro essa daqui, para depois assistir essa aula aqui, pessoal. Ok? Mais alguma pergunta? Hoje tem aula prática? Não. A aula prática é quinzenal. E semana que vem vocês têm que entregar o módulo 1. Peço para cada grupo colocar dentro dele, em arquivos, o seu módulo 1, tá? E assim eu vou avaliar cada módulo aqui. Nada impede de um grupo passar para o outro o relatório. Eu não tenho como impedir que vocês façam isso, mas eu vou checar se o relatório está igual, se não está igual, por que está igual, eu vou perguntar. Se os resultados não tiverem certos, geralmente eu peço para refazer, e aí a gente já começa a colocar as pontuações de cada atividade e também não só a pontuação, a gente vai ter a presença de cada aluno. A gente tem 9 mais 12 são 21 alunos e hoje a gente tem assistindo aula 6, 9, 12, 15, 18. Então estão faltando 3 alunos para assistir. Mas como a aula está sendo gravada, já eu coloco essa aula eu já vou colocar aqui em análise estática de instrumentos. Não, eu vou colocar aqui em geral, pessoal. A segunda aula, eu vou deixar ela aqui. Igualzinho eu deixei a primeira aula aqui, tá vendo? A primeira aula inicial eu coloquei aqui. Foi gravada, ela está aqui, só que ela vai expirar em 13 dias, então eu copio, eu baixo ela e coloco no YouTube e disponibilizo para quem quiser assistir até o final do semestre. Vou fazer a mesma coisa aqui. Notem, pessoal, que a gente tem 3 horários para dar uma aula. Eu não estou apresentando a aula de forma síncrona. Eu estou invertendo o formato de ministrar essa aula. Se vocês não assistirem de antemão, se vocês não vierem com suas dúvidas, as aulas vão ser dessa forma. Eu disponibilizei esse material da análise estática desde a semana passada. Terminou o módulo 1, eu já disponibilizei, porque eu sabia que vocês iam precisar disso para fazer o módulo 1. E eu não sei quem leu e quem não leu. Eu só sei que eu vou cobrar vocês. Já estou dando lista de exercícios. E essa primeira lista já mostra como é que é a pegada dessa disciplina. É muita estatística, muita matemática, e tudo isso é só a base para a gente mexer com qualquer sensor. Isso é só a base, gente. Eu estou começando a disciplina. Então eu peço que vocês se empenhem, ok? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou estar aqui online. Se tiverem dúvidas, vocês me mandem pelo chat, eu vou respondendo. E semana que vem a gente volta a ter a nossa aula às 7h10 da manhã na segunda e depois às 1h10 para a turma A, às 14h50 para a turma B do módulo 2, tá? Então, de hoje até semana que vem, vocês têm que me preparar o relatório do módulo 1. Qualquer dúvida, entrem em contato. A gente está vendo teoria e prática juntos. Estão muito alinhados. Se tiver dúvida, esse é o momento de esclarecer. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta?
Bem, pessoal, se não tem dúvidas, eu agradeço a presença de todos, vocês estão dispensados. Vou parar a gravação.